irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o valor do comprometimento. Durante essa semana, a gente refletindo, pensando um pouco no culto de hoje e pensando no que nós poderemos trabalhar nessa noite com relação à palavra do Senhor. E pedindo essa direção a Deus, pedindo que Ele nos desse entendimento, compreensão, para que nós pudéssemos interpretar aquilo que está no coração dEle, de forma que nós não acrescentamos absolutamente nada da nossa parte, mas que seja tudo da parte de Deus. Para que nós tenhamos proveito de guardar essa palavra e crescer na graça, no conhecimento e no relacionamento com o Senhor. Amém? Então, o valor do comprometimento é o tema da nossa mensagem de hoje. E a leitura, ela se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 31, no versículo 20 até o versículo 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. E em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. E por isso prosperou. E trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Nós temos pregado aqui uma série de mensagens que diz respeito à questão da disciplina espiritual. Nós temos trabalhado aqui na igreja, tanto eu quanto os pastores que têm pregado aqui na igreja, nós temos trabalhado um pouco sobre a questão da disciplina espiritual. E eu quero falar um pouco hoje sobre crescimento. Mas para nós entendermos um pouco, ou entendermos melhor a questão do crescimento, eu não consigo absolutamente deixar de falar de comprometimento. Então, para entender e para viver dentro do processo de crescimento, porque a verdade é, o crescimento é um processo, ele pode ser gradativo, mas ele é contínuo, ele não cessa absolutamente. Então, para falar de crescimento, eu também preciso primeiro trabalhar a questão do comprometimento, porque tanto o crescimento como o comprometimento, eles estão intrinsecamente ligados um ao outro. Muito bem, eu quero dar alguns exemplos aqui nessa noite. Quando uma criança, ela é pequena, ela está na fase de crescimento, evidentemente, ela é uma criança, vai passar pelas fases, vai passar a ser um adolescente, depois de ser um adulto, um jovem e um adulto, enfim. Ela precisa do comprometimento dos pais para ajudar nesse crescimento. Depois, com a maturidade, com o conhecimento, com o desenvolvimento, ela vai assumir esse comprometimento de fazer jus ao seu crescimento. Então ela tem que se comprometer com isso, tem que estar comprometida com isso, porque qualquer falta de comprometimento, tanto dos pais, quanto do próprio jovem, vai trazer consequências sérias para ele. O pai que deixa de dar um alimento saudável para o seu filho, consequentemente está deixando de dar um bom crescimento para esse filho. Então a gente geralmente dá alimento saudável, porque a gente entende que ele precisa crescer saudavelmente. Então, como consequência disso, eu preciso ter o comprometimento com o meu filho para que ele possa crescer e se desenvolver. Então, isso é um exemplo de comprometimento. Mas depois que nós viramos adultos, depois que nós nos tornamos adultos, como nós que estamos aqui nessa noite, nós também temos o nosso compromisso, né? Se nós falamos em crescimento, e se nós estamos querendo crescer de fato no conhecimento, nós precisamos então ter compromisso com o estudo, com a leitura. Nós não vamos crescer absolutamente se nós não tivermos comprometimento em fazer algo que nos leve a esse resultado, a esse resultado final. Então, existe um meio, e o meio é o comprometimento. Eu me comprometo, então, a ler, a estudar, a me aplicar, para que, então, eu cresça no conhecimento, no trabalho. A gente está trabalhando, nós trabalhamos. E nós desenvolvemos um bom trabalho para, consequentemente,
temos uma condição financeira melhor, uma posição, um cargo melhor dentro da empresa, mas nós precisamos estar comprometidos com isso para alcançar o resultado final. E o que de fato é então esse comprometimento? Vamos entender melhor então o que é o comprometimento. O compromisso é uma responsabilidade assumida. Compromisso é uma responsabilidade assumida. Já o comprometimento, ele vai além da responsabilidade. A pessoa está envolvida e motivada para cumprir esse compromisso da melhor forma possível. Comprometimento é maior que o compromisso. Ele vai além do compromisso. Ele vai envolver, então, algumas coisas como motivação. Eu preciso estar comprometido a ponto de ser uma pessoa que me motiva. Eu me motivo a isso. Porque eu entendo que meu compromisso, ele é um compromisso que ele vai me trazer um resultado que eu espero e que eu quero. Então, por consequência disso, eu vou me esforçar. Eu vou me motivar para chegar até um objetivo. Então, comprometimento requer envolvimento, motivação. Comprometimento requer que eu faça as coisas da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando assim, poxa, a gente precisa detalhar, explicar melhor de uma forma que a igreja possa entender, que a gente possa assimilar melhor, que a gente possa entender melhor o propósito de Deus através dessa mensagem nessa noite para a nossa vida. Se Deus nos trouxe aqui nessa noite, há um propósito, irmãos. Alguma coisa Ele quer fazer conosco nessa noite. A verdade é que aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. E se Ele está ministrando essa palavra sobre a nossa vida, é porque Ele quer alguma coisa de nós nessa noite. E nós precisamos estar atento para isso. Porque você é a melhor pessoa para conhecer você. E Deus muito mais ainda. Então, quando a gente está ministrando, trazendo a palavra de Deus, a tendência natural nossa, inclusive do pregador, é estar fazendo uma autoanálise da sua vida e chegando a uma conclusão de que ele precisa de fato mudar na sua vida, ou então o que ele de fato precisa fazer para que ele possa entender e viver esse propósito de Deus na vida dele. Então, esse fato possivelmente tenha acontecido primeiro comigo, porque eu preparei a palavra, e preparando a palavra, ela veio primeiro a meu encontro. E eu tive que parar para refletir algumas coisas sobre a minha vida. Sobre o crescimento, fazer uma avaliação sobre esse crescimento e fazer uma avaliação sobre o comprometimento. Em que nível de crescimento que eu estou? E por que eu estou nesse nível de crescimento e não estou no nível maior ainda? Será que falta comprometimento? Será que falta... O comprometimento já quer dizer um envolvimento ainda maior das questões, daquilo que Deus quer da minha vida. Então a gente para fazer uma análise, para pensar algumas coisas. E a gente procura também ser bem didático, no sentido de instruir, de passar para a igreja como é de fato aquilo que deve ser na nossa vida. De que forma que deve ser. Não que nós tenhamos dificuldades em passar a mensagem, de passar a palavra, mas passar da melhor forma possível, do melhor jeito possível para que a igreja entenda. Então eu separei um vídeo. Esse vídeo ele não é bíblico, é um desenho, mas eu fiz questão de pegar esse vídeo. Depois que eu passar esse vídeo, eu vou dar algumas referências mas não bíblicas. Precisamos de... Depois eu vou dar algumas referências bíblicas. Mas, no entanto, eu queria que, através desse vídeo, você passasse, então, a entender melhor o que Deus está querendo falar conosco. Não necessariamente só através desse vídeo. Mas esse vídeo, ele vai dar Ele está interagindo com aquilo que está sendo pregado. Amém? Dá para colocar?
É rápido o vídeo. Mas não precisamos de dons em Sunnyside. Nós mandamos. Somos mestres de nossos destinos, controlando nossas próprias vidas. Cuidado, tá escorregando. E aqui é onde vocês vão ficar. A Sala Lagarta. Olha só que legal! Ora, garoto! A gente deu muita sorte. Poxa, legal. Isso aqui é uma beleza! O quê? Ah, oi, rapaz. Quanto tempo faz que ninguém brinca com vocês? Faz alguns anos. Esperem só pra ver. Daqui a pouco aquela campainha toca e todo mundo vai brincar até não poder mais. Brincar de verdade, não vejo a hora. Agora com licença, porque precisamos voltar. Bem-vindos a Sunnyside, amigos. Cuida, legal. Tchau! Quando eu te vejo outra vez. Eu te vejo hoje à noite. Quando eu sonhar. Ken, vamos andando. Barbie, vem comigo. Vem morar na minha casa. Parece loucura. A gente acabou de se conhecer. Você nem sabe ainda quem eu sou, mas quando eu te olho, eu sinto que nós somos Almas gêmeas. Ken, Eu tô indo, nós! Eu tô empolgada. Tem criança vindo aí. Eu quero que elas brinquem comigo. Por que o tempo não passa? Quantas vocês acham que são? Ai, são tão lindas! Olha, é muito legal aqui. Tudo bem. Mas vamos pra casa, pessoal. A gente vai ter uma nova vida aqui, Woody! Uma chance de alegrar a criançada outra vez! Por que você não fica? Woody, fica com a gente. Vamos lá, Woody. Vem brincar. Fique aqui, você pode fazer outra gente, criança não dá, feliz. Não! Eu tenho uma criança. Vocês têm uma criança, um Andy. E se ele quer a gente na faculdade ou no sótão, nosso dever é estar onde ele quiser. Eu vou pra casa agora. Quem quiser me acompanhar, é só me seguir. Vem, Buzz. Buzz? Nossa missão com Andy foi cumprida, Woody. O quê? E o que importa agora é que temos que ficar juntos. Nós nem estaríamos juntos se não fosse o Andy. Olha a sola da sua bota, Buzz. Você também, Jesse. Que nome tá escrito aí? Pode ser que o Andy não ligue mais pra gente. É claro que liga. Ele liga pra vocês todos. E liga por vocês no sótão. Eu vi. Vocês não podem abandonar o Andy agora. Woody, vê se acorda! Acabou, tá? O Andy não é mais uma criança. Tudo bem. Legal. Maravilha. Como vocês podem ser tão egoístas? Então vai ser assim. Depois de tudo que a gente passou. Vocês conhecem esse desenho? Já assistiram esse desenho? Já? Né? Os encantos, os desejos, né? Então, você viu que o Andy, o Woody, né? O Woody, ele tinha um compromisso. Ele estava num ambiente muito bom, onde tinha muita coisa boa. Os outros ficaram impressionados, presos àquele ambiente. Eles ficaram encantados, desejosos de estarem ali. Aquilo ali era um atrativo para eles. Mas o Woody estava na mesma situação, mas ele tinha um compromisso com o rapaz, o menino que era dono dele, como um brinquedo. Então, essas figuras, esses desenhos, também nos ajudam a mostrar a importância do comprometimento. Porque por mais que haja atrativos, encantos, desejos, vontades, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com Deus. E voltando para o exemplo bíblico, e agora eu quero trazer para o contexto bíblico, e assim da referência à Bíblia,
da referência bíblica, para que nós estejamos pautados naquilo que vem de fato de Deus. Nós queremos destacar alguns exemplos bíblicos, bem rápidos, para que a gente possa entender como que as pessoas elas foram bem-sucedidas por conta desse comprometimento com Deus. Passa para mim, por favor. Passa para mim. Nesse caso aqui, eu quero ler Números 14, versículo 8 até o versículo 11, para a gente então poder entender um fato que aconteceu com Moisés. Diz assim: se o Senhor se agradar de nós, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu tiver compromisso ou comprometimento com Deus, estiver comprometido com Ele, eu vou estar agradando a Deus ou não? Se o Senhor se agradar de nós, se nós tivermos compromisso com o Senhor, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós, somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos, como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo dele. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Aqui acaba demonstrando o compromisso de Deus com o povo. E por outro lado, a gente vê uma falta de compromisso do povo com Deus. E a gente vê que naqueles 10 espias que foram enviados a observar a terra, 2 se levantam e demonstram que eles estavam dispostos com a sua vida, com as suas atitudes, com as suas ações, glorificar a Deus. Eles estavam comprometidos, que foi Josué e Calebe. 20% das pessoas estavam comprometidos com Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde emana leite e mel. Onde emana leite e mel. Passa mais um para mim, por favor. Já nesse texto aqui, o Senhor fala assim, através do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Povo do Senhor, porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses. E adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se. Prepare-se. Vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles. Senão eu o aterrorizarei diante deles. E você, prepara, tenha compromisso, seja comprometido comigo. E vá dizer. E vá dizer. Então, o que Deus está nos alertando? Deus está ministrando sobre a nossa vida. O que Deus está nos trazendo a refletir e a pensar? É esse nível de envolvimento e de comprometimento que nós temos. Ele precisa de fato ser avaliado. Porque Deus não é um Deus qualquer. O Deus que nós servimos é um Deus criador dos céus e da terra. E de fato, algumas situações Ele requer posições e postura nossa. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Ele está acima de nós. E às vezes nós nos colocamos numa posição de esquecer. Nos colocamos numa posição e esquecemos qual a nossa posição diante desse Deus criador dos céus e da terra. E às vezes, em algumas situações, ficamos atemorizados e ficamos estáticos. Não nos movimentamos por conta do medo.
não nos movimentando por conta de situações que trouxeram de fato terror a nós. Então, esse é o momento em que nós precisamos parar e renunciar a algumas coisas que está em nós, para que nós não sejamos egoístas a ponto de negar esse Deus, ou negar a proposta e o propósito de Deus na nossa vida. Porque nós, às vezes, freamos. Quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei do João Pedro e da Luana. Me lembrei de vocês dois, João Pedro e Luana. João Pedro e Luana estão namorando. E no domingo passado eu tive uma surpresa muito agradável. Quando o pastor Marcos chamou e falou assim: pastor, o João Pedro e a Luana, eles vão casar. Puxa vida, que beleza, que bom. Agora o nível já passa a ser um outro. Comprometimento entre os dois, né? Um envolvimento ainda maior. Agora a responsabilidade assumida, ela é muito maior. Isso porque eles também querem se colocar diante de Deus como pessoas que estão também comprometidas com o Evangelho, com a palavra, com o próprio Senhor. Então eles tomam essa posição. Eles estão vivendo esse processo de comprometimento. E então renunciam a algumas coisas para poder viver a vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a verdade é essa, é que nós lutamos contra Deus. Nós remamos contra a vontade de Deus. Porque o propósito e a proposta de Deus é que nós cresçamos. O profeta Oséias diz o quê? Sigamos e prossigamos em quê? Conhecer. E esse conhecimento, ele vai trazer o quê? Crescimento. Porque é relacionamento. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então há uma disposição de Deus em fazer com que nós possamos crescer a ponto de sermos pessoas que pensem melhor. Nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Nós precisamos parar para pensar, irmãos. São muitas situações da nossa vida, muitas coisas que acontecem, que ocorrem na nossa vida e que às vezes nós temos que fazer coisas ou agir de forma que nós nem pensamos antes de fazer. E nós precisamos pensar, e o nosso pensamento precisa estar nisso, precisa estar enquadrado dentro da vontade de Deus, para que a nossa vida, para que através da nossa vida, tudo que nós fizermos, absolutamente tudo que nós fizermos, tudo, Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Então o nosso maior estímulo, a nossa maior motivação para mudar é a vontade de Deus. Então eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero melhorar o meu comprometimento, melhorar esse comprometimento, ter um envolvimento ainda maior, uma responsabilidade ainda maior, porque essa é a vontade de Deus. Talvez não seja a minha vontade, talvez eu esteja muito preguiçoso para isso, talvez eu não esteja disposto para isso, mas quando eu olho para a vontade de Deus, e essa é a vontade dEle, isso precisa ser a minha motivação, e por consequência disso, muita coisa vai mudar na minha e na sua vida, muita coisa vai mudar na minha e na sua vida, porque Deus está se agradando de nós, Deus está se agradando da nossa postura, da nossa conduta, da forma que nós estamos conduzindo a nossa vida, porque a prioridade, a preocupação, o desejo nosso é que Deus seja glorificado através da nossa vida.
Então precisa haver transparência diante do Senhor. Nós não temos como nos esconder do Senhor. Eu posso fazer qualquer coisa escondida dos irmãos. Os irmãos não vão saber e não vão ver. Mas o Senhor, não tem como me esconder dele. Absolutamente. Então as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento, eles devem ser de forma que Ele, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, seja glorificado. Seja glorificado. E então, as pessoas sejam atraídas a Cristo. Às vezes, sem necessariamente se dizer ou se falar alguma coisa, mas pelo simples fato de nós estarmos comprometidos com o Senhor, e as pessoas vendo isso, elas vão ser atraídas também a se comprometerem e a estarem agradando a Deus. Eu falei aqui uma vez que Agostinho falou assim: pregue a palavra, pregue a palavra. Se necessário, fale. Pregue a palavra, pregue a palavra. Se necessário, fale. O que ele está dizendo com isso? Prega com a sua vida. A sua vida vai ser o seu testemunho. As suas ações vão atrair pessoas. Mas se você não conseguir fazer isso com a sua vida, então fale. Pregue falando. Isso que Agostinho estava falando. O texto de Lucas, passa para mim lá, por favor. O texto de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus estava falando isso para Pedro. Jesus estava falando isso para um discípulo. Uma pessoa que estava sendo discipulado, ensinado, que era um aprendiz. Jesus estava falando isso, converta-se primeiro. Converta-se primeiro. Depois você vai fortalecer os seus irmãos. Conversão no grego quer dizer mudança de sentido, mudança de caminho. Irmãos, nós estamos falando sobre crescimento e comprometimento. Não há conversão se não houver comprometimento. Não há conversão se não houver comprometimento. E eu vejo conversão também como um processo. Como um processo. Como um processo diário, onde nós precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos mudar esse sentido, mudar esse caminho. Então eu preciso estar comprometido com a conversão. E Jesus está dizendo isso para Pedro, para o seu discípulo, para o seu parceiro, para o seu amigo. Converta-se. E depois disso, fortalece os seus irmãos. Grandes resultados requer comprometimento. Grandes resultados requer comprometimento. E como prova disso, há um texto bíblico que ressalta isso que eu estou falando. Mais uma lá. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pode deixar aí, Paulo. Buscai. O verbo está no imperativo presente. É um verbo de ação. Deus está falando, buscai. Buscai. É como uma ordem. Indica uma ação. Buscai. Primeiro, é a posição número 1. Primeiro, prioridade. Primeiro, preferência. Preferência. Buscai. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente fala de comprometimento e fala de crescimento, a gente precisa estar com essa base desse texto bíblico inserido no nosso coração, de forma
que nós de fato possamos entender que comprometimento, crescimento, maturidade, tudo, né? Vida, áreas da vida, área profissional, área sentimental, área conjugal, área familiar, tudo precisa estar englobado nisso aqui. Busquei o reino de Deus e a sua justiça, e como consequência disso, essas áreas da minha vida, elas serão supridas. Elas serão supridas. Deus vai suprir de uma forma sobrenatural. Deus vai suprir de uma forma sobrenatural. Algumas coisas não têm acontecido na vida de muitos de nós por conta exatamente disso. Precisa haver uma ação nossa. Deus está disposto a agir e a fazer, e Ele está agindo e Ele está fazendo. Mas às vezes precisa haver também uma posição, uma postura, uma ação nossa. Bate que vai o quê? Abrir. Mas eu preciso bater. Busque e encontrarás. Eu preciso buscar. Pede e será vos dado. Mas eu preciso pedir. Precisa haver ação. Precisa haver uma dinâmica, uma disposição, uma compreensão maior do que de fato Deus quer. Quando eu entendo isso, e quando eu vivo o propósito de Deus na minha vida, as coisas começam a clarear, irmãos. Começa a clarear. É porque muitos de nós temos vivido situações complicadas na nossa vida, e muito complicadas, conforme o Paulinho compartilhou aqui. Eu também tenho vivido desse jeito. A gente vive isso, dificuldades, situações, a gente vive muito isso. E nós não estamos isentos de viver isso. Essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é que essas coisas, elas nos envolvem de uma forma e de um jeito que a gente fica preso. Mas quando eu entendo isso, eu consigo caminhar. Os problemas vão existir, as dificuldades, elas continuam existindo, mas eu não fico mais parado, eu não estou mais inerte, eu não sou mais uma estátua. Agora eu estou sendo conduzido, porque eu entendo o propósito, eu entendo a vontade, e eu quero ser agradável a esse Deus. Então eu vou agir, mas tendo a consciência que essa ação, que essa dinâmica vindo de mim, só de mim, de fato não vai me tirar da onde eu estou. Eu não estou só. O entendimento é, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a obra dele para fazer e para realizar, e ele está fazendo e ele está realizando. E ele está fazendo, está realizando dentro de mim. Então, se ele está fazendo essa obra dentro de mim, eu estou sendo conduzido a buscar primeiro o reino de Deus, porque eu entendi, porque eu permiti que esse Espírito ele me conduzisse a isso. Eu permiti que esse Espírito me revelasse isso. E agora a minha vida é essa. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio ao mar impetuoso, essas ondas que vêm trazendo um monte de dificuldade e um monte de problema, eu continuo buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou continuar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Às vezes eu compartilho algumas coisas com o Godoy, ele está bem ali atrás. Ele fala assim, misericórdia. Eu não quero, não sei se... Né, ele fala assim, que agora eu estou começando a entender o que é ser pastor.
misericórdia, né? Compartilha algumas coisas com ele e fala, olha, ele fala, né? Eu falo, comenta algumas coisas com ele e falo, rapaz, não é fácil não, tá difícil, tá muito difícil, cara, não é fácil, mas acima de toda dificuldade, acima de todo problema, existe um propósito. E esse propósito, ele precisa ser cumprido. A minha e a sua missão aqui nessa terra precisa ser cumprida. Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a sua vida uma missão. E nós não podemos deixar de lado isso. A gente tem que considerar o seguinte, que é um privilégio para nós. É um privilégio para nós. Ser escolhido por Deus para cumprir uma missão. Ser escolhido por Ele para viver no reino dEle, para falar sobre o reino dEle, para viver no reino dEle. Isso é um privilégio, é um presente para nós. E isso precisa ser, acima de tudo, uma motivação para a gente continuar. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Mesmo nos troncos e barrancos, aos troncos e barrancos, nós precisamos ir. Nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar. Imagino que alguém aqui nessa noite esteja numa situação bem complicada, muito difícil, bem complicada, né? E precisa ouvir uma mensagem dessa, uma palavra dessa, porque vem de Deus, é de Deus, é de Deus. Deus está falando. Agora você imagina uma pessoa que precisava estar sentada ouvindo a palavra nessa noite, que é eu, que é essa palavra. E eu estou transmitindo a palavra. Quer dizer, a responsabilidade, ela torna-se um pouco maior, irmãos. Torna-se um pouco maior. Porque Deus, Ele colocou essa responsabilidade sobre a minha vida e eu preciso então transmitir isso de forma que a igreja entenda e aplique isso na sua vida, assim também como eu, que sou pregador, preciso aplicar isso. Porque na verdade, alguns dizem assim, alguns pregadores dizem assim, nós temos que pregar o que a gente vive. E eu digo que nem sempre. A gente também pode pregar o que a gente quer viver. O que a gente quer viver. Porque a gente vive processos. Porque a conversão é um processo. Porque o crescimento é um processo. Tudo é um processo na nossa vida. A gente não amadurece de um dia para o outro. É um processo. A gente vai amadurecendo. A nossa visão e a nossa compreensão, ela vai tornando em níveis muito maiores, porque nós estamos nos abrindo mais ainda para Deus e para o Espírito Santo fazer essa obra em nós. E a nossa compreensão e o nosso entendimento, ele cresce, ele melhora. A gente se aprimora e se aperfeiçoa nesse processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. A gente vive esse processo e quando a gente olha, a gente fala assim, mudei algumas coisas. Meu pensamento já não é mais o mesmo. Eu já não vejo as coisas do mesmo jeito. Porque o Espírito Santo está fazendo a obra na minha vida. O Espírito Santo está abrindo a minha compreensão e o meu entendimento. E agora eu vejo, observo, faço uma análise e chego a uma conclusão na direção do Espírito Santo. E assim eu agrado a Deus. E assim eu agrado a Deus. É muito grande a nossa responsabilidade, irmãos. Como filhos de Deus, como escolhidos de Deus. Uma vez o pastor Marcos falou assim, o que os irmãos falam, eu guardo tudo. É tudo ensinamento para mim. Tudo ensinamento. O pastor Marcos falou assim para uma vez, a gente chega numa idade, que a gente não pode errar mais, Eu não posso errar mais. E é verdade, pastor. A gente chega num tempo que a gente não pode mais errar. Não que a gente não vai errar, mas a gente precisa ser mais qualificado, mais sensível, mais assertível, para a gente fazer as coisas corretas e Deus ser glorificado através da nossa vida.
Quando a gente fala que a gente não quer errar mais, a gente fala isso por causa da nossa responsabilidade, por causa do nosso compromisso. Por isso que a gente fala, não dá mais para errar, não posso mais errar. Não posso mais errar. Meu limite acabou. E eu assumo, Senhor, diante do Senhor, esse compromisso, essa responsabilidade. Amém? Chegou nos meus 40 minutos. Vou parar. Vamos cantar? Você pode ficar de pé? Vamos cantar? Vou pedir para a Claudete apagar a luz ali. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Essa palavra, ela veio para o nosso coração através do Senhor. Então vamos adorar a Ele. Adore a Ele. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder ou não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Se rasgou, um caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. E quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Só quero ver você. 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 E o que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? E o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor. Tudo nós Te louvamos, ó Pai. Nós estamos diante do Senhor nessa noite. O nosso coração está diante do Senhor. Tua palavra foi ministrada, Senhor, sobre a nossa vida e nós queremos viver ela. Viver de uma forma intensa. Que a Tua palavra produza crescimento, amadurecimento, visão, sensibilidade. Enfim, Senhor, que nós possamos a cada dia ser agradáveis ao Senhor.
que a vontade de Deus seja de fato prioridade em nós, e nós possamos viver um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor, sermos conduzidos pelo Senhor, em meio a toda essa tribulação da vida, toda essa dificuldade, todos esses problemas, ó Senhor, nós queremos estar sendo conduzidos pelo Senhor, que a paz do Senhor habite em nós, que nós sejamos pessoas, ó Pai, sejamos pessoas tranquilas, que as posições, que as atitudes, que as ações sejam pensadas, conduzidas pelo Teu Espírito Santo, e através de tudo que nós viemos a fazer, o Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. Toma a nossa casa, Senhor, toma nossos filhos, toma a nossa casa, toma tudo aquilo que nós temos, Senhor, nas Tuas mãos, tudo aquilo que Tu tem dado a nós, Pai, toda a responsabilidade que Tu tem colocado sobre nós, e nós assumimos isso diante do Senhor, porque nós de fato queremos estar comprometidos cada vez mais com o Senhor. Seja a Tua presença mais abundante em nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós por nós mesmos não conseguimos chegar a lugar nenhum. Às vezes nós tentamos com a força do nosso braço, às vezes nós tentamos com o nosso conhecimento, com a nossa razão, com o nosso raciocínio. Nós cremos no poder do nosso psique. Nós nos conduzimos por caminhos que nós criamos e desejamos porque são atrativos, mas nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa conduzir, ó Pai. Que a nossa mente seja tomada pelo Teu Espírito. Que o nosso coração esteja sempre na Tua presença. Olha para o nosso coração nessa noite, Pai. Olha para o nosso coração, Senhor. Trabalha nele. Tira toda a dificuldade de compreensão. Tira toda a dificuldade de nós reconhecermos que essa é a Tua vontade, que é isso que Tu queres, ó Pai. Tira tudo isso do nosso coração, ó Pai. Tudo que não provém do Senhor, tira de nós, ó Pai. E a Tua vontade seja prioridade em nós. O desejo do Senhor seja prioridade em nós. Tu tem nos dado o Teu Espírito Santo e tem nos dado a Tua palavra. E Tu tem falado conosco através da Tua palavra, porque ela é viva, é eficaz e é mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. E ela está aí, ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ela é viva. Ela é viva. E o Senhor está falando conosco nessa noite, ó Pai. E o Senhor está ministrando sobre nós nessa noite. E nós assumimos diante do Senhor a Tua palavra. A Tua palavra que traz mudança. A Tua palavra que traz vida. A Tua palavra que nos traz uma perspectiva de futuro melhor, porque nós estamos em Ti, Senhor. E o nosso futuro está em Ti, Senhor. E o futuro dos nossos filhos está nas Tuas mãos, ó Pai. Nós precisamos confiar, Senhor. Ensina-nos a confiar, a descansar, a entregar tudo ao Senhor. E esperar